crítica, que agora você chama de crítica de processos criativos, essa metodologia, mesmo que ela seja ainda mutante, transformação, etc., no livro, o gesto inacabado, algumas dessas categorias estão ali colocadas, você diria que se eu quiser conhecer, por exemplo, dos aspectos da criação estão ali, ou você... Sem dúvida. E eles estão se modificando a partir... Não, que eu li tá esse livro tudo adensado, tá tudo adensado. Por isso que eu falo, hoje em dia, criação, conceito de criação como rede em construção. Uhum. Porque a rede veio com o em construção, eu levei tudo da semiótica comigo. Uhum. Sabe assim, é tendência, é vago, é impreciso. Então tem o projeto que pode ser chamado de artístico, cinematográfico, enfim, qualquer termo que seja. Tem, hoje em dia eu achei um termo bom que é as práticas comunicativas, sabe assim, atende também para essas práticas comunicativas. Você vai querer ter público, você vai querer estar dialogando com seus pares. Com uma equipe. Né? Isso é por isso que eu fui acabar lá no cinema, por causa do processo em grupo. Colaborativo. Isso. Que também fiquei um tempão pensando qual era a melhor palavra. Daí eu passei a chamar em grupo ou em equipe por enquanto, porque eu acho que já colaborativo já é um modo de trabalho. Sim. Então, eu fiquei super ali. É difícil. E daí eu tenho um livro fantástico, que é o do De Masi, que chama Regra, Indução, eu acho, que discute, ele vê como ele faz uma pesquisa imensa, ele tem uma equipe de pesquisadores que trabalham para ele, o histórico dos grupos de 1850 a 1950. Gente, é fantástico, porque daí ele vai contando, eles vão relatando a construção de grupos de diferentes áreas. E daí eu fui tentando com isso, e mais com essas bibliografias, mais com cartas, mais com aquilo, mais com DVDs, com tudo isso, tentar agora pensar o que disso tudo que eu venho discutindo, dos processos aparentemente individuais, porque também não há essa separação de individual coletivo, a partir de que todos os individuais são coletivos. O Colabeto fala isso, assim, né, nós somos comunidade, o sujeito como comunidade. Né? Falar toda iniciação é coletiva. Isso, exatamente. São esses lugares, né, de fala onde aparece essa questão desse outro. A psicanálise falando, né, que você se dá na relação com o outro. Enfim, tudo isso eu estou levando tudo comigo. E daí eu vou pondo à prova e vou testando e vou pondo no blog lá do Itaú, eu fui tentando juntar o redes com o gesto a partir de cliques, né? Porque daí, como a gente tem a desculpa sempre que o livro é uma página atrás da outra, sempre vai ser linear, não sei o quê. Daí quando eles me pediram para fazer, eles pediram como vocabulário, mas é péssimo o termo, mas enfim, tem lá o blog até hoje, chama redesdacriação.org, até hoje tá lá. E daí eu me pus, sabe assim, então, conceito de criação é esse, continuidade, daí clica continuidade, vai explicar o que é continuidade, então eu vou fazendo ali, porque o que eu estou defendendo? O pensamento em rede. Então, eu tenho que construir um corpo teórico em rede também, que não seja segmentado, não seja um aspecto isolado do outro, mas como eu estou construindo um sistema, né, organicamente esses elementos interrelacionados. A fala facilita, você clica, né, você fala isso, mas na escrita, então isso foi um exercício para mim super legal ali, primeiro de falar que conceito é esse que junta esse com o outro. Então eu levo tudo comigo. Tudo aquilo que eu discuto do gesto, eu levo para o redes, e nos redes eu faço um caminho indo para as redes culturais, chegando aos modos de desenvolvimento do pensamento do sujeito. Então eu vou fazendo um caminho, passando pelas ruas e escritórios, eu uso a metáfora, né, de essas ruas que passam entre os escritórios, né, e indo para a questão das lembranças, da memória, dos recursos, e depois para as tramas do pensamento. Eu faço um caminho do mais geral da inserção na cultura
para chegar naquilo que é mais desse, né, de como esse desenvolvimento do pensamento se dá, como que aquelas ideias vão tendo continuidade. Mas o Redes está em livro também ou não? Tá, eu trouxe até para doar para o grupo de vocês. E o outro e depois eu termino Redes com a conceituação de autoria em rede. Assim, diante desse impacto, eu trouxe para vocês isso aqui. Diante de tudo isso, a gente imerso nesse mundo das conexões. Então não tem autoria, que daí é aquele impasse dicotômico. Então, autoria ou não autoria? Daí eu vou pensando, daí eu junto um monte de gente aí me ajudando a pensar. Mohan, Colapietro, Canclini, Calvino, que fala vou lá e junto e falo assim, bom, o que é isso? Estamos imersos, mas ao mesmo tempo temos as marcas dessa subjetividade. Se a gente está falando de transformação, alguém está fazendo escolha, alguém está fazendo as suas próprias escolhas, para não ficar nisso, autoria não autoria, essa dicotomia, né? Então é a autoria que se dá nas interações, mas que tem espaço para marcas dessa subjetividade. Cecília, você falou do Calvino, você faz alguma digamos, uma crítica assim, das cidades invisíveis? Ou? Não, esse eu pego 6 propostas para o próximo milênio, que é especialmente o pedaço da multiplicidade, que ele dá essa possibilidade. Nas Cidades Invisíveis eu li por prazer há muito tempo e discuto. Eu estou lendo ele agora e quando você falou das ruas que ligam os escritórios, assim, eu comecei é verdade, agora que você falou, tem tudo a ver mesmo. E também o Bachelard lá também da poética do espaço, né, para pensar isso, essa coisa desses. Mas Calvino é um cara, é um escritor que fez da materialidade da literatura, trazendo à tona questões de processo. Né? Quantos livros, aquele livro que ele faz vários começos, só começo. Gente, aquele livro é enlouquecedor. Ele torna a literatura, ele faz dessa discussão de que tem vários começos, isso que a gente está falando agora há pouco, na materialidade literária, né? Isso, Calvino foi um dos, na literatura, que mais trouxe à tona essas reflexões de processo na materialidade, isso que eu estava dizendo aqui, do tal do investigador ali, que traz, ele não tem um texto sobre o processo de criação, mas tem isso que é a própria materialidade da literatura dele, trazendo essa à tona, né? Eu achei muito legal que você falou de ter contado um pouco a sua trajetória de pesquisa e de ter escolhido vários grupos ou artistas ou temas, que acho que dá como poucos, uma visão dessa, assim, se você estudar né, ou, por exemplo, nós estamos querendo pensar, estudar ou ter relação com nós mesmos, né, os nossos próprios trabalhos, talvez uma chave, eu não sei, estou pensando alto aqui, seria justamente tentar encontrar algum elo de relação de comparação, ou de semelhança de processos. Talvez isso eu não sei como você vê em relação ao peso, ou uma fundamentação maior para uma pesquisa nesse sentido. Quer dizer, a gente está tentando encontrar, mas não achou muito bem. Então, achei parece muito consistente, muito interessante como cada uma dessas incursões que você fez vai adicionando camadas que de uma certa maneira falam de uma coisa que tem algo em comum, né? De uma mesma coisa geral, que é como entender esse processo e ao mesmo de criação. tempo, quando a gente pega caso por caso, quando se pega citações, o Senise escreveu aqui, eu pedi para ele escrever, ele super odeia escrever, aquela coisa de artista visual, daí eu briguei, porque na época o Rufato, que é o meu grande amigo, falou assim, não, tem alguém, ele tem que escrever, tem que não sei o quê, e o Jean-Claude fez a apresentação, depois que eu virei muito por causa do texto que ele escreveu lá, enfim, daí ficamos amigos. Mas ele falou uma coisa que eu acho que é isso, que embora ele não saiba,
Ele diz assim, falando sobre o livro, vemo-nos em alguns momentos, ele termina assim, parceiros dessas inaugurações. No presente trabalho, diz que eu me proponho uma tarefa complexa. Estabelecer sentidos de orientação para abordar processos muito diversos e, simultaneamente, formular as bases dessa ciência sensível. Vemo-nos, em alguns momentos, parceiros dessas inaugurações. Em outros, desorientados por suas irredutíveis individualidades. Eu achei fantástico. Depois eu usei isso para o outro livro, que é o Arquivos, que é o dos estudos de caso. Que daí eu fiz os estudos de caso para mostrar. Porque eu acho que ele pegou tanto, né, essa coisa assim, tem hora que a pessoa vai lá e fala assim, nossa, é isso mesmo, é tudo parceiro, né, nas inaugurações, tem coisas em comum. Mas, de repente, entrando nos exemplos de cada um, você fica desorientado pela quanto aquilo é aquele cara só que faz assim. Então, eu acho que ele sacou super bem, ele sacou super bem. Que legal, né? E ele não queria, de nenhum, não, eu não sou bom para escrever, não sei o quê. Mas eu achei que foi bárbaro, porque é uma leitura também de quem viveu, de ter sido estudado e de também dar essa resposta. Para mim foi muito legal. Muito legal. Cília, posso fazer mais uma pergunta? Você? Não é só para saber se estávamos a acabar ou não. Estamos, mas... A que manifestações possíveis pode ter uma possível crítica do processo de criação? Se esse formato é principalmente textual ou se pode existir outras formas de apresentar essa crítica? O ideal o caso Produto, eu acho né? que tem outros. Sim. Olha, depende, claro, do ambiente, né? Se nós estamos falando do ambiente acadêmico, cada caso vai ter um caso. Mas a análise das cartas do Evaldo, quando eu estudo as cartas, falo o que eu descobri, o que ele foi, como ele vai passando toda a experiência, que ele vai encontrando, quais são, segundo os meus termos, os nós da rede daquele grupo de teatro, e que o texto dele vira, né, o documentário, né, vai carregar todas as características principais do grupo, do processo de criação do grupo. Eu termino dizendo que, então, este documentário pode ser visto como um ensaio crítico de processo de criação audiovisual. O documentário pode ser uma forma. documentário. Ou documentário. Esse daqui, Esse? o documentário dele Aham. está sendo um ensaio. Da mesma maneira que eu respondo pela palavra, ele respondeu via o audiovisual. Porque a metodologia foi idêntica, ele foi lá para as questões gerais, sem a gente nunca ter conversado. Não é que ele estava tentando aplicar alguma coisa semelhante. Não, ele foi por necessidade dele, o modo que ele trabalhou, convivia com o grupo, daí via, olha, isso daqui é característico, então precisa aparecer isso. E a carta, ele ia dizendo isso. Ele dá os nomes dele, ele fala, tem um case importante aqui para discutir. Então, eram coisas do jeito dele de falar. Esses aspectos são os elementos, né, que são característicos daquele grupo teatral. E que ele devolve sobre... E eu falo que é um ensaio crítico audiovisual. Radicalmente, numa situação mais aberta, alguma obra metalinguística pode se colocar de uma forma, um filme sobre filmes, uma música sobre músicas, ou um filme sobre música, uma um música filme sobre sobre música, exatamente, um filme sobre música. E que daí alguns aspectos são mais relevantes do que outros. Não deixa de ser uma obra, no mas tipo, já tem, né, o cinema é repleto, né, disso, Sim. Agora, quando é explícito, né, aí fica mais porque claro. esse daí é ficcional, né? Quer dizer, o processo de criação é tema, e daí algum aspecto que é essa questão de falar sobre um filme que está sendo construído, né? O filme que fala do filme, ou tudo isso que vocês estão falando. Mas é ficção, tem outro, aí no caso, mais diretamente. Mas é curioso como a gente, de repente, começa a falar num tipo de estetização da pesquisa, né? E todo mundo acaba caindo também nessa... quando a gente fala mais de um filme que fala sobre outros filmes, acho que isso é mais evidente, mas
por exemplo, eu acabei de passar pela experiência de terminar um texto tentando falar das minhas coisas. E a dificuldade de não estetizar o texto é muito grande, a ponto de que eu desisti disso e deixei vários ruídos ao longo do texto. Mesmo Estetizar, sendo você tá verbal. querendo, assim, de tornar... Literário. Um produto. Estetizar era ruído? Tratar a forma dele parte do Por causa do modelo acadêmico que a gente tem de pesquisa, sim, né? Mas eu acho que é algo que, para ser considerado dentro dessa ideia do artista pesquisador, porque, por exemplo, tem vários pontos do texto onde eu percebi que eu conseguia explicar melhor por certos curtos-circuitos que precisam ser mais, talvez, fruídos na leitura do que Mas de escolha de linguagem de verbal? escolha de linguagem verbal, de tipo de narrativa. Então, o quanto eu precisei, em vários momentos, oscilar para uma narrativa mais de crônica ou mais de pesquisa, de tesês mesmo. Mas você vê isso como um Ou problema? mais de... Não, eu vejo como um dado. Um dado a ser trabalhado e entender como isso Tem funciona. uma coisa porque, afinal, também, eu um não sei se é leitor exatamente tem- isso que você está falando, mas uma coisa que a gente percebe é a coisa da metáfora, né? Quer dizer, o uso da metáfora, até quando você estava falando desse negócio de não usar, né? Que às vezes está sendo usado só como metáfora, a gente tem determinados momentos da pesquisa, da formulação do pensamento da gente, que a gente precisa da metáfora. E que ela é fértil, ela tem ali um potencial teórico, né? E que depois, e eu brinco que depois com o tempo, eu usava muitas metáforas nos primeiros textos. E depois eu fui olhar e falei assim, agora peita aí, vai teorizar sobre memória. Tipo, eu tenho a coisa do ninhos da memória, eu me lembro que eu usei. Não, porque os ninhos da memória. Daí eu pegava gente de outras áreas, da própria linguística, eu vinha da linguística, eu tinha que fazer concurso lá com as pessoas da linguística. E daí eu olhava e falava assim, isto não é um artigo, é um ensaio. Daí caía naquela bendita coisa que não era, mas é ensaio, porque não sei o quê, porque daí caía nisso. Exatamente. Mas, ok, eu não me preocupo mais com essas coisas, sabe? Vamos fazendo o que precisa e vai em frente, os outros vão entender. Agora, essa coisa, eu começo a olhar para trás e falo assim, ali eu estava precisando da metáfora porque eu ainda não tinha conseguido